Olá e sejam bem-vindos. Da Comida e do Amor é um lugar de conversa promovido pelas Comédias do Minho, onde vamos redescobrir um dos mais bonitos gestos de amor. O meu nome é Luís Filipe Silva e convido-vos a entrar na minha cozinha. Olá, Tânia. Olá, Álvaro. Olá a todas as pessoas que estão connosco. Hoje é o primeiro episódio Da Comida e do Amor e eu quero resistir ao ímpeto de explicar demais o que isto é. Basta-me dizer que é um duplo lugar. Um lugar físico, o da minha cozinha, e o lugar poético do meu coração. Ao longo dos episódios eu vou abrir este duplo lugar a convidados que me trazem receitas, eu cozinho, nós conversamos e no fim logo se vê a que outros lugares chegamos. Connosco temos Tânia Guerreiro, atriz, encenadora, dramaturga, figurinista, membro do Teatro do Vestido desde 2001. Recentemente foi convidada pelas Comédias do Minho para escrever, dirigir e encenar a última criação teatral de 2020. O espetáculo Estávamos para lá do Tempo, que devido a este confinamento teve de ser cancelado, mas que será apresentado noutro formato. E que tem como ponto de partida a obra e pensamento do nosso outro convidado, Álvaro Laborinho Lúcio. E se para apresentar a Tânia eu tive de resumir muito aquela que é a vida e obra desta minha grande amiga, no caso do Álvaro, a tarefa parece-me quase impossível. Para além de um pensador e escritor de uma comovente sensibilidade, foi também Ministro da Justiça, Ministro da República para os Açores, magistrado e é atualmente juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça. Tem sido nos últimos tempos, assim como a Tânia, uma pessoa muito próxima das Comédias do Minho, e por essa razão eu queria expressar a minha profunda admiração por ambos e agradecer o enorme privilégio de vos ter aqui connosco. Tânia, Álvaro, estão feitos os agradecimentos e eu prometo que daqui para a frente eu vou controlar esta enorme gratidão e não me vou mais repetir. Posto isto, peço-vos que nos falem um pouco mais do vosso percurso, porque certamente a vossa vida é muito mais colorida do que o breve currículo que apresentei. Tânia? Começo eu. Sim. Ok. Então, obrigada, Luís. Obrigada, Álvaro, eh, por esta oportunidade de estarmos aqui os três a fazer uma coisa que não sabemos bem o que é, mas vamos já descobrir. Eh, Luís, então, eu não sei o que dizer assim sobre mim. Eh, Gosto muito de coisas simples. Gosto muito de comer, beber, dormir. Gosto muito mesmo de coisas simples. Gosto de apanhar ar, de apanhar sol, e agora tem sido difícil, pelo menos as duas últimas coisas. Ahm, sou. Gosto de dizer que nasci no ano da Revolução, nem todas as pessoas podem dizer isso. Já disse isso em vários espetáculos. Quando comecei a dizer tinha mais piada, hoje em dia já toda a gente fala sobre isso, já não tem assim tanta piada, mas por outro lado acho que é sempre importante recordar momentos importantes do nosso país e transformadores, ou que permitiram uma grande transformação que ainda está em curso e que não vai terminar nunca. E nunca é demais lembrar. Então, nasci no ano da Revolução, filha única, vivo em Lisboa, vivo muito perto do lugar onde nasci, gosto muito de animais. Antes de fazer teatro, estudei Direito. Se calhar hoje não vamos falar sobre isso. Possivelmente. Aprendi a cozinhar muito cedo com a minha mãe e hoje pensei, que talvez tivesse que dizer qual é que era a minha comida preferida e eu não sei, mas acho que qualquer coisa que seja cozinhado pela minha mãe é maravilhoso. Mas não sei qual é a minha comida preferida. Eu gosto mesmo, mesmo muito de comer e há muito poucas coisas que eu não gosto. Quando é a minha mãe a cozinhar, é tudo. Ela é mais, mão salgada do que doce. Eu também gosto muito de cozinhar, especialmente para outras pessoas.
Quando é só para mim, não gosto tanto. Depende de. Porque como tem mesmo que ser feito, ah, parece que há um bocadinho do prazer que é engolido pela obrigação de ter de cozinhar para comer. Mas quando é para oferecer a alguém, fico mesmo super. É uma coisa que me dá prazer fazer. Mais até do que comer depois. Ah, Bem, por enquanto é só. Acho que já falei imenso. Agora queria ouvir o Álvaro. Claro, Álvaro. Então, eu também quero agradecer-vos, evidentemente, agradecer ao Luís e agradecer à Tânia. Tenho um imenso gosto em estar aqui a conversar convosco e a conversar com aqueles que nos escutam. Ouvi a Tânia e estava a ficar preocupado, com receio de que eu também entrasse no mesmo tom, porque depois acabaríamos por ficar aqui muito a ser réplica um do outro, mas eu não vou fazer isso nesse mesmo tom, desde logo, não sou capaz, evidentemente, de ser réplica da Tânia. Mas gostava eu tenho muita dificuldade em falar de mim. E isto pode parecer uma virtude, e uma virtude apresentada pelo próprio, o que seria logo um erro. Não é uma virtude, eu sou vaidoso, embora um vaidoso envergonhado. E é por causa da vergonha que eu não gosto de falar de mim. Mas como sou vaidoso, gosto que os outros falem. E vivo aqui esta contradição entre o que eu gostava que se dissesse de mim e a dificuldade que eu tenho em dizer eu próprio. Mas há aqui um ponto que eu não queria deixar de referir, porque me toca muito e além de me tocar muito, me enobrece muito, mas enobrece-me pela relação que eu estabeleço com o ponto em si mesmo. Eu estou a falar muito aqui no Norte, estamos aqui muito unidos pelas comédias do Minho, que é aquilo que no fundo nos liga também aos três, e eu tenho uma relação com o Minho que criei com a Universidade do Minho. E é por isso que quando dizem que foi Ministro da Justiça e Ministro da República e tudo, há uma coisa que eu gosto sempre de dizer que sou, que é doutor honoris causa pela Universidade do Minho em Ciências da Educação. Isso eu gosto de dizer, não porque me eleve o ser doutor honoris causa, mas eleva-me o facto de o ser pela Universidade do Minho, e gosto muito de o dizer. Sendo que, ao mesmo tempo, sou sócio honorário da Associação de Estudantes da Universidade do Minho. E, portanto, as minhas honras estão todas concentradas na Universidade do Minho e gosto muito de o referir por ela, universidade, e pela relação que ela me permitiu estabelecer com ela e também, evidentemente, com a gente do Minho, os mais novos e os menos novos que habitam essa região. E como as comédias do Minho já me tinham puxado muito, eu que sou natural da Nazaré, que vivo na Nazaré agora, que estou na Nazaré neste momento, sinto-me também, de certo modo, um minhoto por adoção, um pouco por este tipo de relação que fui estabelecendo convosco aí em si. Depois, é curioso porque a Tânia diz que deixou o teatro, deixou o direito para ir para o teatro. Eu não fui para o teatro para ir para o direito. Eh, eh, e se eu vos disse que tenho alguma dificuldade em ser vaidoso, tenho horror a ser invejoso, mas aqui tenho, porque eu gostava mais de ter deixado o direito para ir para o teatro. Embora eu tivesse tido uma boa relação com o direito, não tenho nada contra o direito, e isso permitiu-me, nomeadamente, ao longo do tempo, compreender que a relação entre o direito e o teatro, ou sobretudo entre a justiça e o teatro, é tão profunda. Eu, ao longo de toda a minha vida, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista cultural, soi-disant, quer do ponto de vista da relação de vida e de identidade, nunca me desliguei desta relação íntima entre o teatro e o direito. E, portanto, gosto muito de teatro, eh, gosto muito de tentar, além de ser um espectador de teatro, conhecer de teatro, conhecer a história do teatro e aprender com a história do teatro muito daquilo que foi a nossa história de vida ao longo do tempo, desde sempre. Há também uma outra realidade que me convoca muito. E isto que eu vou dizer é uma coisa aparentemente vulgar. Se ele o via até há relativamente pouco tempo, hoje creio que é menos vulgar, apesar de tudo. Eu gosto imenso de pessoas. Acho que nunca se inventou nada melhor. E eu gosto imenso de pessoas. E gosto tanto de pessoas
que vivo esta angústia permanente de saber muito pouco delas. Sei muito pouco ainda do que é uma pessoa. E ando muito preocupado com o facto de toda a gente andar agora muito virada para saber o que é a tecnologia desligada da pessoa. E isto aflige-me. Eu acho a tecnologia uma coisa fantástica e eu gosto imenso de me deslumbrar. Eu sempre adorei ir ao circo e o que eu gostava mais era do ilusionista. Ficava muito aborrecido se o ilusionista era fraco e eu descobria os truques, porque sempre gostei de ser enganado nos sítios onde eu via e pagava para ser enganado. Custa-me imenso ser enganado quando não pago para isso. E custa-me imenso não poder deslumbrar-me com receio de estar a ser enganado. Ora, eu quero deslumbrar-me com todo o progresso tecnológico, mas quero ter o poder sobre ele. Porque eu acho que, por mais fantástico que seja o progresso tecnológico, as pessoas são muito melhores do que a própria tecnologia. E, portanto, eu quero que sejam as pessoas a ter poder sobre elas. E eu diria, não vou dizer que essa é a minha luta, era o que faltava, eu não tenho nem capacidade, nem tropas, nem instrumentos para poder ser um lutador, mas é uma convicção profunda pela qual eu gostaria de me bater. É um pouco essa relação com as questões da cidadania que me tem conduzido um pouco ao longo da vida, fazendo melhor ou pior, com mais ou menos instrumentos, com maior ou menor sucesso, mas estar vivo relativamente a isso. E é muito curioso, porque a Tânia nasceu no ano da Revolução, e eu, como aconteceu com a maioria dos portugueses da minha geração, renascemos no ano da Revolução. E, portanto, não há uma diferença muito grande entre o nascer e o nascer de novo, porque isso é absolutamente fantástico. E é precisamente por isso que o acompanhamento da Revolução e daquilo que o 25 de Abril trouxe, e daquilo que a democracia trouxe, nos leva a todos a assumir o dever de sermos críticos relativamente àquilo que lhe pode acontecer e ao caminho por onde ela vai andar. Evidentemente que também gosto de coisas simples. Aliás, basta gostar de pessoas para gostar de coisas simples. Gosto muito de comer, mas não gosto de comer muito, o que é bom, porque me resolve, até, digamos, do ponto de vista físico, não em termos da exibição do dito, porque aí, enfim, cada um vale o que vale, mas em termos de uma boa relação, de agilidade com o corpo, ainda a possa manter com uma relativa facilidade, e, sobretudo, gosto muito de comer o que faz mal, o que hoje se diz que não deve comer-se. E curiosamente, aqui para nós, que só alguns milhares de pessoas nos ouvem, gosto muito pouco de comer o que se deve comer. Eu sou aí um péssimo exemplo. Um péssimo exemplo e, portanto, talvez não convenha desenvolver muito o tema, não vai ele depois transformar-se num proselitismo acerca daquilo que no fundo deve ser o que se come. Eu estou apenas a dizer que gosto isso muito. E gosto muito porque eu tenho alguma dificuldade em conseguir ligar uma refeição à volta de coisas que devem ser comidas porque fazem bem, Hum. com o amor. Porque o amor também não faz bem, quer dizer, o amor também não existe para fazer bem. E portanto eu acho que há uma certa dimensão que vem da essência, quer da comida, quer da essência do amor, que os coloca fora desta relação ascética em que nós nascemos, vivemos e morremos iguaizinhos ao que éramos, cheios de saúde, porque conseguimos vencer a vida sem termos feito asneiras pelo caminho. Ora bom, isto não pode servir como projeto de vida para ninguém. Isto é apenas uma confissão minha do lado do pecado, que também faz parte deste trajeto entre o bem e o mal, onde nós nos afirmamos, eu repito mais uma vez, como pessoas. E eu tenho muito receio de que algum dia um algoritmo me venha dizer aquilo que eu estou obrigado a comer e eu acabo por perder o prazer que tenho pela comida que tenho atualmente. Enfim, haveria muito mais a dizer de mim, nomeadamente mal, mas isso vai ficando certamente ao longo da conversa e as pessoas depois concluirão a partir daí. Eu estou certo que não. Mas, Álvaro, curiosamente tocou aí num assunto que eu gostava de lhe perguntar.
Porque eu quando fui fazer um pouco de uma investigação da sua biografia e fui parar inevitavelmente à Wikipédia, que é sempre inevitável, mas fiquei muito surpreendido porque o texto que está na sua descrição da biografia na Wikipédia começa com: na juventude, Laborino Lúcio foi ator amador, tendo participado na criação do grupo de teatro da Nazaré. E, e fiquei com esta questão, que lhe gostava de, esta pequena provocação. Se a justiça e o serviço público são os pratos principais, o teatro é entrada ou sobremesa? Eu discutia logo a questão de saber se o teatro sai dos pratos principais. Eu diria mesmo que o teatro é a refeição, as outras situações são todas derivadas daí. A verdadeira refeição é o teatro. Aliás, não vou agora, evidentemente, era o que me faltava era entrar aqui num discurso didático, então isso seria uma tragédia. Mas há para mim um ponto que é claro, quer dizer, a filosofia, a democracia e a justiça nasceram do teatro. E eu não perco nunca essa matriz originária. Na antiga Grécia foi do teatro que nasceram aquilo que nós hoje temos como, elementos estruturantes da formação do nosso pensamento cívico, político, etc. E portanto, nós não podemos a certa altura afastar o teatro e colocá-lo um pouco a fazer dama de honor da refeição, ou a fazer uma entrada, que é uma espécie de patê para que venha justificar depois, aquilo que nós consideramos ser o principal ou o essencial, ou depois dar-lhe uma saída em que, ainda por cima, corríamos o risco de misturar o champanhe que deve ser tomado no início com o teatro como se ele fosse um doce que acaba por conformar o final da refeição. Não, o teatro é a grande refeição. E é dentro dessa grande refeição que nós vamos encontrar depois pratos excepcionais que valorizam a refeição e que podem ser a justiça, a democracia, a filosofia, a política, etc. Agora, o teatro é central. O que nós não podemos é deixar que, quando falamos de teatro, não deixar que se perca essa matriz originária e não criar a ideia nas pessoas que o teatro é uma espécie de divertimento, uma coisa que se faz nas horas vagas, que serve para entreter. Também pode ser, como tudo pode servir para isso. Porque a vida é isso mesmo, a vida é uma imensa complexidade e antes de nós começarmos a distinguir o bem e o mal, o melhor é nós juntarmos tudo e dentro disso tudo conseguirmos encontrar uma forma de ir passando por essa complexidade fantástica da vida. Agora, aí sempre o teatro é absolutamente essencial. Não necessariamente por aquilo que ele apresenta em cada momento, mas por aquilo que ele é na sua essência. E nessa sua essência ele é a refeição, não é prato melhor nem pior, nem anterior nem final, é a refeição. Com certeza. Eh, Tânia, eh, para este espetáculo estávamos para lá do tempo e eu vou depois pedir-te que fales um pouco sobre o espetáculo e Álvaro sobre os livros que inspiraram o espetáculo. Mas tu para este espetáculo cozinhaste a dramaturgia a partir de vários textos, artigos, livros escritos pelo Álvaro. Eu pergunto, com estes ingredientes de alta qualidade, o resultado final é um prato gourmet de restaurante estrela Michelin ou um prato tradicional digno de ser elevado num certame de gastronomia regional? Que pergunta tão difícil, mas não é a primeira de certeza absoluta. Não é a primeira de certeza absoluta. Ah, mas sem ofensa alguma para a primeira opção. Ah, sem ofensa. Não tenho nada contra a culinária gourmet, embora não tenha experimentado assim tanto, mas acho que é sem dúvida um encontro de várias culinárias, vários tipos de culinária. Ou seja, de tantas quanto as vidas que contribuíram para construir o espetáculo. De facto, o tempero, a ligação dos ingredientes, essa coisa, tivemos que inventar um estilo próprio.
Um estilo de fusão, não é? Que também está muito Foi bonito. uma É. fusão, foi uma fusão, foi uma fusão. Até porque vimos, para alguns de nós foi um primeiro encontro, o que também, hã, traz, desafios e traz, é bastante emocionante, não é? Quando tu trabalhas com uma pessoa pela primeira vez, ou com 2 ou com várias, que foi o caso. Houve muitos primeiros encontros dentro da equipa e isso pode ser, geralmente é, quando não é, não é triste, é apaixonante, porque te espantas, não é? Espantas-te novamente com o mundo, através de conheceres outras pessoas e a visão delas, a forma como elas cozinham, aquilo que elas, aquilo que elas preferem, aquilo que elas abdicam, não lhes faz, até preferem abdicar para ser. Então isso é muito interessante. Estou a falar de culinária, de trabalho, de tudo, da vida, não é? Uhum. Mas não sei onde encontraria o que nós andámos a construir em conjunto. É sem dúvida, ah, uma iguaria, fusão, ah, rica, muito rica nos ingredientes e com ingredientes inesperados, acho eu. Ou fora do vulgar, Uhum. não estamos habituados. Ou pelo menos que não esperávamos encontrar todos juntos no mesmo prato. Pronto, é isso. Muito bom, iguaria, vou guardar essa palavra, que gosto bastante. Hum, Pronto, muito obrigado por estas entradas, mas a receita não se faz sozinha, ou neste caso, a iguaria, vamos lhe chamar assim, e portanto, vamos para a bancada? Mãos à obra? Vamos. Vamos. Então, Tânia, o que é que vamos fazer hoje? Queres nos contar? Que iguaria é esta e principalmente de onde é que ela vem? Hum, então, a nossa iguaria de hoje vem de um livro. Vem de um livro que nós, bem, um livro pelo qual nos apaixonámos, muitos de nós, aliás, que todos. E a iguaria, nós não a trouxemos para o espetáculo, por isso ainda bem que a estamos a partilhar aqui. É um momento muito bonito, de um dos livros do Álvaro. Posso dizer que é do Álvaro? Sim. Do homem que O do Homem homem que Escrevia que Azulejos, sim. do Homem que Escrevia Azulejos, que é o segundo romance do Álvaro, e a certa altura, uma das personagens principais desse livro, uma personagem que se chama João Francisco, é um antigo violinista, bem, uma vez violinista, sempre violinista, um professor de música, violinista, que tem um grande amor e há um momento em que há uma descrição sobre um dos rituais que ele mais apreciava, e que estava relacionado com a pós-refeição, não é? Ou a sobremesa, e com a forma como ele, servia uma peça de fruta. Eu se Queres que eu diga calhar o que é? eu se calhar, em vez de estar, para já a dizer exatamente qual é, a sobremesa ou como é que é, eu se calhar ia-te pedir, Tânia, se não te importasses, que nos lesses essa passagem. Sim. Importas-te? Não, não me importo, não me importo. Tenho aqui, não trouxe o livro aqui comigo, mas está Nós mas está aqui esperamos, perto. nós esperamos. Não faz Então mal. então vá, então Sim. até já. Peço desculpa. Está cheio de anotações. Hum, eu sei que tenho essa página assinalada. Deixa-me, se eu não conseguir,
Página 94, É, é, não é? é. Olha, estava aqui assinaladita. Então, posso? Sim, com todo o prazer. Prazer é meu. O avô era perdido por fruta fresca e, na época dos pêssegos, terminava a refeição pedindo um copo alto com água. Nele depositava, depois de o cortar em cubos, o pêssego que descascava meticulosamente. Maria Augusta, nessa altura, já estava de pé a seu lado, segurando o jarro de vinho tinto que ele fazia cair sobre o pêssego, invadindo-o até o cobrir completamente. 2 colheres de sopa de açúcar, peço desculpa. 2 colheres de açúcar completavam a receita. Chegava então o tempo de saborear. Era o momento de ser ele a ouvir. Acho que não Obrigado, continuar, porque. obrigado. Então o João Francisco tomava pêssegos com vinho e açúcar. Era esta. Álvaro, isto vem de algum sítio em específico? Vem da sua memória, da sua experiência, ou foi assim completamente uma invenção? Tem uma mistura entre a memória, a experiência e a invenção. Há uma, este copo de vinho com pêssegos cortados aos quadrados vem no fim de uma refeição, que no próprio livro também já tem um antecedente, e que, no fundo, pretende transmitir uma ideia que é essencial à compreensão de todo o livro, que é a da importância do tempo. Quem somos nós no tempo e quem é o tempo em nós. E esta peça acaba por vir nessa linha. O João Francisco, na obra, é o avô da casa, é ele que vai pautando o tempo da refeição, é ele que vai conversando, e quando chega à parte final, é ele quem corta o pêssego, quem deita o pêssego no copo, é a Maria Augusta, que é a velha empregada da casa, que traz o jarro com o vinho já escolhido, é ele que o deita, é ele que deita o açúcar, e depois diz, como aliás Tênia leu muito bem, agora é a vez dele ouvir, isto é a vez de serem os outros a falar, sendo certo que em princípio quem vai responder a seguir, se eu me recordo bem, é a própria mulher dele, é quem vai contar as coisas que entretanto se foram passando, enquanto ele vai saboreando aquela obra culinária que ele próprio construiu. De todo este envolvimento, há muito de criação, se quiser, mas esta imagem do pêssego e do vinho vem do meu tio Joaquim. O tio Joaquim, que era um tio-avô, que, que eu conheci com ele já com uma idade bastante avançada e, portanto, já reformado. Era um homem cultíssimo e interessantíssimo, mas que falava sempre lentamente, que deixava que a refeição corresse. E quando hoje nós estamos aqui a falar em comida e amor, ou amor em comida e comida, o tio Joaquim aparece muito, porque, no fundo, ele tinha também, a cada refeição era uma síntese de vida, que era o próprio trajeto dele, o próprio modo como ele se foi relacionando com as coisas que sabia e a maneira como ele as transmitia. Eu não vou, evidentemente, querer estar aqui a ocupar tempo que não é necessariamente o meu, mas eu lembro-me de quando eu fui fazer exame no então quinto ano do liceu, e eu tive alguma dificuldade na história, na prova oral, porque eu respondia àquilo que o meu tio Joaquim me ensinava e não propriamente ao que estava no livro, e não havia grande compatibilidade ao que eu pensava na altura entre o que eu dizia e o que vinha na história. Eu lembro-me, por exemplo, de que, quando me perguntaram quem descobriu a América, eu disse que foram os Cortes Reais, coisa que causou algum alarido, e que eu depois mais tarde vinha perceber que era verdade, e que era mesmo isso que tinha acontecido, ao serviço dos holandeses, e entrando pelo Canadá, etc. Portanto, era um deste género, porque o tio perguntava-me, com o tom que ele tinha, estava, olha lá, quem foi que descobriu a América? E eu dizia, Pedro Álvares Cabral, e dizia, olha agora o Pedro Álvares Cabral, quem descobriu? E era assim, neste tom, que aparecia o pêssego e o vinho,
que eu ainda hoje várias vezes trago ao fim das minhas reflexões, talvez menos para trazer o peço e o vinho e mais para trazer o teu Joaquim. Certo, que bom. E eu para trazer aqui, bom, eu fui à procura de pêssegos, mas infelizmente nós não estamos na época dos pêssegos. O melhor que consegui foi uma pera. Mas como este episódio é à volta da imaginação e da ficção, bom, então o máximo que posso fazer é atribuir o nome de pêssego a esta pera e a partir daqui esta pera chamar-se-á pêssego. E é a única forma que eu tenho para poder replicar um pouco da, da, da cena, visto que estamos em fora da época. Agora, eu vou tentar, e já tentei, eu prometo que pratiquei na pera que tomei ao lanche, tentar cuidadosamente retirar a casca toda de uma só sentada. Da primeira vez não consegui. Vou tentar agora para ver se consigo. Enquanto, enquanto isso, eu fiquei curioso quando nos falou, Álvaro, da questão do tempo, da importância do tempo em tudo o que se faz, como um ingrediente fundamental para fazer as coisas bem feitas. E como eu venho da minha formação da área das ciências e da física, para mim a noção de tempo é igualmente fundamental, mas é outra. E gostava de que elaborasse um pouco mais sobre essa sua e qual é essa importância que o tempo faz dilatar nas coisas que se vivem. Aquilo que, aquilo que eu penso e sobre o que tenho refletido, é desde logo partindo da ideia de que não há necessariamente incompatibilidades dessa natureza. Não há nenhuma incompatibilidade entre a ciência e a filosofia, não há nenhuma incompatibilidade entre a ciência e a arte, porque todas elas se me inspiram em alguma coisa pré-existente. E o tempo tem essa pré-existência. O que não pode é haver uma delas que captura o tempo e fica com ele como se ele fosse apenas aquilo que é capturado por ela. E, portanto, quando me perguntam qual é o tempo bom ou o tempo mau, se é o da física, se é o da poesia, se é o da filosofia, se é o do cotidiano, eu não entro nesse jogo, porque o tempo é uma coisa que vale antes de tudo isso e vale por si próprio. O que acontece hoje, e é isso que me preocupa, é que nós acabamos por erigir em valor absolutamente essencial do nosso dia a dia a eficácia. Nós chegamos a um momento e vivemos um momento em que tudo o que é eficaz é bom. O que significa que o velho princípio de que os fins não justificam os meios já não tem grande valor. E, portanto, se tudo o que é eficaz é bom, então o que é eficaz é o que acontece depressa. E a grande ordem que hoje comanda os destinos de cada um de nós é despachar, chegar primeiro. E chegar primeiro é quem mostra que tem mais condições para poder habitar este novo ciclo de vida. Ora, o chegar primeiro mata o tempo, porque o tempo aí, lá está, é um tempo físico também, é um tempo de cronometragem, mas que está subordinado a um juízo de valor que é aquilo que vai determinar o vencedor e que vai determinar o vencido. E isso também faz parte. Evidentemente que todos nós adoramos estar em casa a assistir uma prova de atletismo, por exemplo, em que o que nós pretendemos é ver quem chega primeiro, e se é um português, então exultamos com esse facto. Mas isso é uma dimensão. A outra dimensão é a dimensão que vem da contemplação, que vem da interioridade e que vem dessa coisa extraordinária que nós conseguimos construir, que são os valores e que vem da ética como política e como ciência, que vem da estética também ela própria como política e como ciência, e depois que se projeta como arte, e aí esse tempo é o tal tempo outra vez essencial. Ora, nada disto tem a ver com a cultura em geral, que tem a ver com os valores, que tem a ver com a ética e que tem a ver com a estética, se compadece com a instantaneidade. Ora, é por isso que, na minha perspectiva,
o acabar uma refeição, a comer um pêssego que se tem que se cortar, a esperar o vinho que se tem que se deitar, isso é, no fundo, aquilo que nos leva à dimensão sagrada do tempo. O tempo é trazido e ele próprio é condimento, ele próprio faz parte. E nós estamos outra vez na nossa dimensão autêntica de pessoas. Custa-me um pouco ver que valores essenciais desaparecem porque não há tempo para os poder viver e para poder lutar por eles. O pensamento crítico, por exemplo, só faz sentido se puder ter tempo para se construir e para se consolidar. E o que nós vemos hoje são as opiniões que se mudam de dia para dia, de 24 em 24 horas, porque entretanto as circunstâncias mudaram, e elas mudam a nossa opinião sobre as coisas e sobre o mundo e a vida. É nessa medida que eu me preocupo enquanto pessoa, porque nos roubam a nossa dimensão reflexiva, contemplativa e transcendental, que é o ponto onde a arte se coloca. E é essa arte que nos leva a transcendermos-nos aqui em vida, como transcendência terrena através da própria arte, é em muito posta em causa justamente por esta captura do tempo que foi feito por outros valores e por outros interesses que não estão profundamente ligados à possibilidade da ineficácia, entre aspas, que resulta do uso do tempo como alguma coisa que pode ser controlado, que pode ser distendido, que tem flexibilidade. Não, o tempo é comprimido na instantaneidade e é na instantaneidade que nós organizamos o mundo e a vida. E eu disso não gosto. Pois, certamente nem eu. E como tal vou aceitar a sugestão e vou cuidadosamente ouvir criteriosamente as indicações para cortar o nosso pêssego, da forma como ela deve ser feita. Estou às suas ordens, Álvaro. Então agora deve começar, eu vou tentar ver como também consigo dar-lhe orientação, por forma a eu convencer-me de que aquilo que tem na mão é um peso. É um pêssego. Eu devo dizer Atenção, que se houver alguma dificuldade em perceber que isto é um pêssego, o erro está na fraca representação da pera. Nós estamos a assistir a um espetáculo de teatro em que uma pera faz de pêssego. Se nós tivéssemos aqui a folha de sala, nós teríamos isto, aquilo e aquilo outro, e depois teríamos os personagens e viria pêssego, e a seguir vinha o nome do ator ou da atriz, neste caso, pera. E, sim, portanto, estando a pera a fazer de pêssego, o Luís o que pode é pegar na parte de cima ao meio e cortar por aí abaixo, lateralmente, por aí abaixo, na vertical, vê-se que é uma pera ainda pouco experimentada nas artes cênicas e, portanto, ainda com pouca flexibilidade. Essa pera não passou pelas mãos de Stanislavski, não, certamente que não. não queria que Haveria de uma ser pera muito, fosse haveria de ser, mu- representar sem saber usar o corpo, enfim. Agora, haveria de ser muito chegando aí, só a engraçado. troca, é a outra parte que vai à mesa, vai ao prato. Não, não, essa troca, essa abandona-se, Esta abandona-se fica aqui. essa, exatamente. E Já agora é foi aquela cortada. que se vai partir em 4 partes. Aquela ali, a que está na Esta, mesa. a que está Não, na está mesa, na mesa. vou partir em quatro Essa partes. agora corta-se ora assim, muito bem, muito bem. E agora assim. Assim, Na pronto. perpendicular, certo? Muitíssimo bem. Evidentemente que o meu tio Joaquim, que era especialista, fazia isso sempre com as mãos. Nunca punha isso nem na mesa, E a nem no mesa? era sempre feito com as mãos, mas aí já há um problema de manipulação que passa por outra dimensão artística, e eu, como eu disse, ele era médico e, portanto, estava habituado a usar o bisturi com o cuidado que nós não temos quando pegamos nas facas de cozinha. Agora deposita essas 4 partes dentro do copo. Certamente. As conversas de foyer depois deste espetáculo haviam de ser muito engraçadas. Aquela pera ia muito mal. Ia muito mal. Não, mas eu acho que ela ao longo do espetáculo vai recuperando, coisa que também acontece com todos nós principiamos, todos nós tivemos momentos em que já viu o que é uma pera ser chamada para fazer de pera e de repente transformá-la em peso. É preciso, apesar de tudo, ter uma capacidade interior, sobretudo de seguir as instruções do encenador para, ainda assim, nos dar a ideia de que pode ser um peso. Agora é exatamente a mesma coisa do Fazer outro lado. exatamente a mesma. Eu agora vou tentar fazê-la na mão. Ora, muito E bem, novamente o mesmo processo, certo? exatamente. Ah, e para Ora, dentro aí do está. copo. Sim.
cortei em 4 novamente e Muito para bem. dentro do prato. E os Agora restantes, aí, portanto, agora aí, corta de um lado e do outro, outra vez na vertical na mesma, só que agora faz metade, metade, em vez de fazer 4 partes. 4 partes. Então, das laterais, corto a metade e Exatamente. já tenho a mesma E deste aí, lado. a mesma coisa. Esse é o ponto em que o diretor de atores ou o encenador não teria permitido que surgisse. Quer dizer, havia um momento em que a pera saía de cena, porventura a correr, gritando por qualquer razão, na medida em que ela não pode, em circunstância nenhuma, representar o caroço do pêssego. E, portanto, como não o pode, nós teríamos de encontrar uma solução cénica para, para extrair de cena. Se Com fosse o certeza. pêssego, então duas uma, ou era um pêssego descasca-osso e então seria descascado até ao osso, ou era um pêssego de agarrar osso e nessa altura essa parte seria colocada no pratinho da sobremesa ao lado para não ser usado. E agora era a entrada do vinho. Fica aqui. Agora é a entrada do vinho. A entrada do vinho. O vinho deve ser um vinho tinto, hum, que não precisa de ser um vinho tinto excepcional, ele vai ter açúcar e, portanto, no fundo, não se vai valorizar o vinho enquanto tal. Convém que não seja um mau vinho, convém que não seja carrascão, porque ao ser carrascão vai introduzir uma dimensão de sabor no pêssego que lhe retira praticamente aquilo que, do ponto de vista gustativo, ele vai apresentar, ainda que inundado pelo vinho, mas pode ser um vinho corrente, desde que seja um vinho corrente de qualidade. De modo que Neste basta caso, tratar. é um tinto, um douro, não é carrascal. Então, isso Então, basta ser Douro para estar logo acima daquilo que é o limiar da exigência. Portanto, isso aí tem a qualidade mais do que bastante para poder ser usado. Então, vá, pode, vamos verter. Então, exatamente, já agora, verter lentamente, verter deixando, lentamente. deixa, Normalmente ele vinha já no congeirão ou na jarra propícia para poder ter respirado bem algum tempo antes, mas isso, enfim, já estamos com pormenores que não são necessários. Chega, não cobrir completamente, porque agora terão que vir as 2 colheres de açúcar. as 2 Eu colheres de açúcar. presumo que não será açúcar amarelo que aí tem, era açúcar amarelo que devia ser, para ele dar uma dimensão de doce mais consistente. Tenho, tenho açúcar amarelo também. Vou colocar só para este copinho, Mas para não também não estar. haveria problema, porque o açúcar branco também faz bem o papel do amarelo. Porque aqui, curiosamente, na construção desta sobremesa, há um aspecto que é muito curioso, porque a partir do momento em que nós convencemos o público de que aquela pera está a fazer de peso e que um açúcar branco está a fazer de amarelo, nós temos a garantia de que o público vai absorver o sabor que exatamente absorveria se estivesse a comer o pêssego com açúcar amarelo. E essa Concordo, é a grande qualidade da representação aqui, porque aqui estamos, apesar de tudo, numa dimensão mais naturalística daquilo que foi a história do teatro e, portanto, de alguma forma, o público iria assumir o sabor que seria representado pelo pêssego e pelo açúcar amarelo, mas como estamos em teatro, foi-nos trazido pela pera e pelo açúcar branco, mas concordo completamente e por isso vou abandonar o açúcar amarelo e vou assumir o que é o açúcar açúcar branco. branco, que neste caso representa o açúcar amarelo. Muito bem, E a exatamente. colher é uma colher de chá normal ou de sopa mais A colher, generosa? é uma boa pergunta, porque no tempo em que isto acontecia, a colher era a de sopa, porque as colheres de sobremesa eram muito contidas no tamanho. Hoje há ali uma certa concorrência quase entre a sopa e a sobremesa, e portanto a colher hoje pode ser uma colher de sobremesa destas um pouco mais avantajadas que se usam atualmente. Bom, neste caso eu fui buscar uma colher de sopa porque, visto eu ser a pessoa que vai provar e eu gosto assim um bocadinho mais de Fazeste muito açúcar, bem, porque do ponto se me permite o originariamente é uma improviso, colher de sopa. É uma colher a de sopa colher de sopa. no Se me permite o original é uma colher de sopa. improviso, eu vou com a colher de sopa. Exatamente. Então são Aliás, duas. a Tânia, ela própria disse colher de sopa, quando isso não está escrito, calculo eu, e portanto ela própria teve aí uma inclinação. Não é? Esta ideia de escolher os artistas é o que dá. Já vertigi, já coloquei as Escolhi duas uma colheres de colher de sopa. sopa. Diz, Tânia, não te ouvi. Escolhi uma colher de sopa. Foi, exatamente, Sim. exatamente.
Eu também, foi a minha escolha. E Pois agora, é, mas depois de ter colocado o açúcar, é envolver, mexer? envolver, mexer e pôr alguém a falar, que é para não precisar de ocupar a boca com banalidades. Sim, claro. Até porque chega à altura e diz: "E agora era o tempo de ele ouvir", não é? Por isso, Exatamente. Tânia, hum, eu, daquilo que temos estado a conversar e daquilo que nós já conhecemos, como eu já te conheço, hum, eh, fazer comida para outros, assim como tu disseste que gostas de cozinhar e que gostas de cozinhar principalmente para outros, este ato de cozinhar, de cuidar do outro, é um ato de amar o outro. Cozinhar é também um ato de amar o outro. E fazer teatro também é um ato de amar? Sem dúvida, não, eu acho que para se viver uma vida feliz, o amor tem que estar presente em tudo. Não, é muito difícil conceber o teatro sem o amor, porque há momentos difíceis, porque faz parte da vida haver momentos difíceis. E momentos difíceis sem amor são muito difíceis, são ainda mais complicados de ultrapassar. Então é preciso muito amor para, para fazer uma coisa que ainda não sabemos o que é, porque fazer teatro também é isso, é descobrir. Para mim é descobrir uma coisa nova, descobrir em conjunto com outras pessoas e descobrir-me também com as outras pessoas e, e alinhavar, construir, costurar, cozinhar, burilar, uma coisa que ainda não existia. É realmente precioso, não é? E só as pessoas é que podem fazer. Também é uma coisa maravilhosa. As máquinas não podem fazer teatro, só as pessoas é que podem fazer teatro. É uma coisa linda. Eh, e porque tem pessoas, tem que ter amor. Tem que ter muito amor. Às vezes é muito difícil. E continuar, às vezes, no meio de um processo criativo, começar e terminar é o mais fácil. Todo o caminho, terminar também é difícil. Terminar, mesmo quando termina, quando já lá não está mais ninguém, só ficamos nós a arrumar. Eh, essa parte é incrível. Essa parte é incrível. Dizer uma coisa também, ainda relacionada com a pergunta que fizeste ao Álvaro, Sim. tempo, sobre. Eu não vou dizer nada de novo, mas eu acho que o teatro a mim, Tânia, traz-me uma dimensão de tempo intensivo. Um tempo que não. Ou seja, claro que há um tempo cronológico, o espetáculo começa e termina e tem uma certa duração. Mas para mim o teatro traz uma outra dimensão de um tempo intensivo que fica gravado numa outra parte da vida. Ah, e esse tempo intensivo permite que se criem laços entre as pessoas que o estão a fazer e as pessoas entre quem partilha e quem recebe. Uhum. Não há. Não, se calhar quando vais a as artes performativas, na minha opinião, têm essa valência, têm essa Uhum. capacidade, não é? De unir, de, eh, de unir as vidas das pessoas numa espécie de comunidade temporária, que no final daquele tempo aquela comunidade extingue-se e cada pessoa vai à sua vida, mas tiveram aquele momento em comum. E para mim esse tempo é intensivo. Uhum. E quando eu digo intensivo, porque ele fica gravado numa parte da tua vida, é intensivo porque permite transformação também.
e porque é num outro domínio, não é não está no domínio da razão, nem do e é o que te permite, se calhar, daí a muitos anos, lembrares-te de um momento particular, eh, de um espetáculo que viste, Uhum. e só te lembras daquele momento, e aquele momento foi tão forte que te pronto, o tempo intensivo para mim é um mistério, é uma coisa que me fascina. Também porque acho que está ligada a todos os nossos sentidos, os que nós conhecemos bem e ainda outros que operam no âmago da vida e que nós não conhecemos muito bem. Especialmente no Ocidente, nós também não nos debruçamos sobre isso, não é? Temos 5 sentidos, até podemos considerar que há qualquer coisa aqui dentro de nós que, que une isto tudo, mas nós não nos debruçamos sobre isso. Mas de facto há qualquer coisa que opera além destes 5 sentidos. E essa outra coisa que existe no ser humano Uhum. permite que haja estes momentos de magia no, e que ficam gravados, considero eu, de forma intensiva, eh, quando há esta partilha Quando ela chega. real, concreta, Sim, sim. sim. E que não é possível no cinema ou na televisão, não é possível, porque é indiferido. Sim, e não estás ali naquela construção coletiva de alguma coisa que acontece naquele sítio, naquele momento, não é? Bom, então se estamos a Eu chegar. posso dizer uma coisita. Sim, eu queria só dizer que acho que estamos ao final, a chegar ao fim da performance da pera e agora que chegou a altura de eu me poder desfrutar dela. Portanto, Eu também vamos vou. para a mesa? Vamos para Sim, a mesa. sim, mas Vamos para. é a altura do Luís representar também, porque agora tem que fingir que está a beber o pêssego. E é talvez a parte mais difícil agora é essa. Ah, Agora dizias, Álvaro, vou ter que fingir? Fingir que é pêssego? Não, pensei que teria que fingir que bebia. Não, eu vou mesmo beber. Pois é por isso mesmo, exatamente, porque vais beber é que é preciso fingir que estás a beber pêssego, não é Estou a pela beber peso. não é? Mas eu É tenho esta preciso dúvida. Eu vou sim, beber sim. ou é de comer? É Não, só não, de não, agora beber ou é de vai-se comer? bebendo, vai-se comendo e vai-se bebendo. Vai-se comendo e vai-se bebendo tranquilamente. Então, se me Vais permitem, eu vou provar e faço. Olha, peço-vos que me acompanhem, na não, medida do e, possível. muito bem, eu tinhas falado no Douro, eu tenho aqui um Douro também, para acompanhar, aliás, acompanhado por um pão caseiro de Mafra e um queijinho de Nisa. Olha, Que inveja, que aqui no Norte é muito difícil encontrar um pão de Mafra, muito difícil, que inveja. pois, também não se eu pode ter tudo. eu tenho um Porto. Pois. E eu tenho uns pêssegos lavados, embebidos num belo Douro. E vou cortar aqui, vou servir aqui a minha iguaria também, que eu estive a ah, preparar para eu, poder. eu- eu percebo que para vocês aí no Norte esperarem por um pãozinho de Mafra seja difícil, mas compreenda que para mim é muito mais difícil tê-lo aqui e não o comer, de maneira que eu agora também petiscaria um bocadinho dele com um quadradinho do queijo de Nisa, está bem? Posso-te mostrar a minha iguaria. Uhum. Agora é Sim, uma sim, fruta. por favor. Olha que maravilha. Mas e a fruta que está aí por cima são peras a fazer de peras. eh, são peras a fazer de peras. São peras a fazer de peras. Portanto, é uma tarte autobiográfica, neste caso. Eu devo Não, mas o que dizer. eu, o que eu, ia, o que eu ia dizer há bocadinho, e tentar dizê-lo rapidamente, mas porque eu julgo que era importante fazer, é esta ideia do tempo instantâneo, do tempo intenso da Sim. Tânia, é muito bonita e é muito real.
e julgo que nós devemos perder um bocadinho com ela, porque nessa voracidade do tempo, eh, hoje também se vai ao teatro como se vai à mercearia, como se vai ao cabeleireiro. Ora, o ir ao teatro pressupõe a decisão e pressupõe desde logo um tempo. Por exemplo, hoje é dia de ir ao teatro e esse dia passa a ser diferente desde de manhã, porque à noite ou à tarde não é, vai-se ao teatro. Porque esse momento depois lá dentro tem essa força que a Tânia diz. E de tal maneira que depois, quando se sai, também esse tempo deve transportar-se já não naquilo que é a sua intensidade, porque essa é que se verifica lá dentro, mas no impacto que ele tem a nós. Eu, por exemplo, falo por mim, eu detesto que me perguntem o que é que eu achei à saída de um espetáculo de teatro. Porque, por duas razões. Uma que vem nesta linha, que eu julgo que é positiva, outra que será porventura negativa, mas que tem a ver comigo. É que eu basta ser teatro para eu achar que gostei. Pronto. E portanto eu sei, depois tenho que ver se devia ter gostado, que é uma coisa diferente e que no fundo é a perspectiva crítica que nós temos que fazer. Mas ali dentro, naquele momento, há entre quem representa e o público, estamos aqui a falar em termos mais convencionais, se quiserem, mas de qualquer modo este desdobramento ainda hoje pode sempre fazer-se, há entre quem nos dá o espetáculo e aqueles que a ele assistem, há um pacto essencial, no sentido que o essencial tem. Há um, não há um pacto de concordância, não há um pacto de aplauso, há um pacto que, que vai àquilo que é mais íntimo de cada um, quer em quem está na sua ação performativa, quer em quem está a assistir. Daí que eu tenha muito a ideia de que um dos grandes déficits no teatro é que tem havido uma grande falta de trabalho para ensaiar o público e para ensaiar no sentido clássico. Não para ensaiar o público no sentido de o fazer gostar, mas para ensaiar o público no sentido de o fazer ser público, porque isso também deve ser performativo. Quer dizer, o público não é um conjunto de pessoas que se sentam numa sala a assistir a um espetáculo. É alguém que, ao sentar-se numa sala, assume o papel de público que vai representar. Isto pode ser um bocado brechtiano, pode parecer um bocado brechtiano, mas não é necessariamente nesse sentido. Seja qual for a perspectiva que se tenha, o público tem um papel. E esse papel, que em muitos aspectos é cada vez mais visível, porque é já tomado até em termos de construção do próprio espetáculo, mas nos casos em que não é, esse público tem claramente um papel performativo também. E muitas vezes não o representa porque não está trabalhado para isso. É por isso que eu, e para acabar, é por isso que eu entendo que nas nossas escolas o ensino do teatro, como o ensino da arte em geral, mas o ensino do teatro deve ser feito para ensinar, isto é, para formar públicos, e não necessariamente para formar atorzinhos e atrizezinhas e tal, é para formar públicos, fruidores, para perceber que o fruidor é também, entre aspas, um ator, se quiser, o ator que tem aquele papel que é o de público. E quando isto tudo é possível, essa intensidade do tempo atinge o máximo da sua expressão, porque neste momento a força da emoção, que não é uma emoção sem crítica, não é uma emoção irracional, mas é a emoção do acontecimento, é o estar ali. O estar ali, naquele momento, é absolutamente incomparável com qualquer outro estar, em qualquer outro momento, independentemente da maior ou menor intensidade que qualquer outro possa, evidentemente, também reivindicar para si, como muitas vezes reivindica. Claro, é a diferença entre, lá está, eu gostei da palavra fruidor, porque é diferente de espectador, de Exatamente, alguém que está ali à espera que lhe passe alguma coisa pela frente. Eh, e o fruidor é alguém que está ali a viver e está realmente ali. É uma diferença substancial. Mas eu gostava de regressar um bocadinho ao livro, ao homem que escrevia Azulejos, porque esta descrição desta, eu não sei se lhe hei de chamar sobremesa, se lhe hei de chamar um cocktail, não é? Mas desta iguaria, eu vou usar a sim, palavra da da iguaria. Tânia, da iguaria.
Não é a única passagem à volta da mesa. Eu estou-me a recordar que a certa altura temos a cena da morte da avó, portanto, da esposa do João Francisco, que morre sentada à mesa depois do jantar. Uhum. E no livro pode ler-se pela voz da neta, Uhum. e agora vou-me permitir ser eu a ler. Lembro-me de que quando descemos para seguir o corpo, ainda sentíamos um estranho sabor aguisado. Há horas impróprias para se morrer. E esta frase ficou-me a ressoar, e até hoje. E impróprias porquê, Álvaro? Porque a morte não deve ser acompanhada de um sabor aguisado, quer dizer, é preciso as pessoas não é? Quando alguém decide morrer à mesa, deve escolher o tempo adequado para o fazer, porque já viu, ninguém pode chorar e chorar de uma forma soluçada com um sabor aguisado, seria pior a alho ainda por cima, portanto, se é para morrer à mesa, então que se escolha o momento adequado para o fazer e, portanto, isso aí é aquela tentativa que a ficção permite sempre fazer, que é usar uma ironia ou usar o humor para rejeitar a dor, para negar a dor que acontece. E, portanto, a neta, quando diz isso, a neta só mais tarde é que vê que a avó, de certo modo, era uma concorrente com ela, uma espécie de adversária relativamente àquilo que era essencial na, na, na emoção e no amor que sentiam. Mas naquele momento ela, ainda por cima confrontada com a reação do avô, porque é curioso que o avô que tinha aquela paixão da vida com a mulher, portanto com a avó da Otília, o avô no fundo ficou praticamente hirto, eh, não teve reação, eh, enquanto ela acabou por censurar a avó, porque fizeste isto ao avô, e encontrou no sabor aguisado a maneira de fazer a exteriorização dessa censura. E ao mesmo tempo também de uma melhor convivência com a própria dor que ela sentia e com a surpresa que sentia. Gostava de deixar 2 desafios, muito simples. O primeiro, perguntar-vos se gostariam de deixar alguma sugestão, um livro ou uma música, um artigo, sobre esta temática ou sobre outra qualquer que seja pertinente, e pedir-vos também para fazermos aqui um pequeno exercício, inspirado também no livro, em que no final, o avô, começa a perder um bocadinho um bocadinho não, começa a perder a relação com a realidade, ou confunde a realidade com a ficção e começa a assumir a personalidade dos escritores e dos filósofos que admirava e com quem cresceu. Não é bem este exercício, mas é inspirado nele, que é, se pudessem escolher alguém com quem almoçar, ou jantar, ou lanchar, ou mesmo tomar um pequeno almoço, eh, quem convidariam? E eu digo esse alguém, alguém real, ficcional, contemporâneo ou de qualquer época. Tânia? Então vamos jogar esse jogo primeiro, não é? Sim, se quiseres, e depois as sugestões ou vice-versa. Eu, eh, eu agora fiquei muito baralhada, Sim. mas Queres que eu repita? Eu vou não, repetir. eu não preciso que repitas. Eu Ok. vou dizer uma coisa um bocado. Eu acho Sim. que gostava de tomar um chá ou com o gato da Alice, porque ele é muito esperto e ele sabe Sim. coisas que mais ninguém sabe. Sim. O Não gato sei, da Alice. agora de repente, foi o que quando tu estavas a perguntar, foi o que eu tive vontade de responder. Foi o que surgiu e desapareceu, tal como ele o faria, não é? Sim, só porque ele é uma criatura muito esperta. Sim. E todo o imaginário da Alice no País das Tem Maravilhas é, consciência da sua própria maluquice. sim, é realmente especial, e aquela maluquice é precisa, não é? É muito saudável, não É é? saudável, sim. E acho que me iria fazer bem. E de sugestão, queres deixar também o Alice? Não, Não. Então, não.
Por acaso gostava de sugerir um filme que tem comida. Sim, Um filme que eu gosto muito e que revi há pouco tempo. Que eu tinha visto há mesmo muitos anos, quando era adolescente, e nunca mais me esqueci. E queria ver como é que o filme ressoava agora, muitos anos depois. Chama-se A Festa de Babette. E é, e é um filme lindíssimo que tem muito a ver com muitas coisas que sobre as quais estivemos a falar, especialmente sobre o tempo, porque é um filme onde o tempo passa de uma forma. eh, Tu sentes a passagem do tempo. Primeiro sim, porque a ação passa-se num lugar remoto no norte da Europa, numa aldeia remota onde o tempo demora muito tempo a passar. Também a duração, a ação demora algum tempo, porque tem várias fases da vida das personagens. Depois também, na preparação da refeição da festa da Babette, há todo o tempo da preparação da refeição, da escolha dos ingredientes, da chegada dos ingredientes, da preparação dos ingredientes e da, da entrega de amor daquela pessoa que prepara aquela refeição. Eu não vou ser spoiler, não vou dizer aqui sobre sim. a entrega dessa pessoa a preparar a refeição e depois o que a refeição provoca nas pessoas daquela aldeia que vivem de uma determinada maneira e que têm uma visão não é bem uma visão, uma forma de viver e uma relação com a religião que para elas, de certa forma, as impede de de ter outros prazeres na vida, não é? Tudo o que as afaste da sua relação com Deus. E de repente, o filme é lindíssimo. O filme é lindíssimo. Não vou alongar muito mais. Acho que também é um filme que fala muito sobre gratidão e sobre as escolhas que fazemos na vida, sobre depois a consequência dessas escolhas no futuro. Quando olhamos para trás, há ou não há arrependimento. Esta questão Uhum. de é muito importante, esta questão de não viver sem arrependimento e A e Festa de Babette. É o viver título, é o título traduzido em português, não é? é o título traduzido em português, sim. Sabes o nome do realizador, se te recordas? Só Se não para me engano, Gabriel Axel. Gabriel Axel, para ser É mais é fácil das pessoas a encontrarem. Festa de Babette é a partir de um romance da Karen Blixen. Ok, Ah, boa. Álvaro, é maravilhoso para quem gosta de comida. Álvaro, queres Mas nos deixar alguma coisa? com quem é que eu queria jantar? Sim. Eu julgo que ambos concordam comigo que muitas vezes, quando nós temos um desejo de uma refeição, o temos por impulso. Há um impulso, o impulso que queremos ir comer aquilo, queremos ir comer ali com aquela circunstância, etc. E isto não é justificado racionalmente, é assim. E, portanto, eu vou desiludir-vos muito com a escolha que vou fazer, porque não vou nada escolher, eh, mas gostava que aceitassem. Eu aprecio muito ir jantar convosco, Uhum. os dois, com a Tânia e com o Luís. Assim, de Bom, momento, era o que eu queria. Portanto, fica a minha escolha assim. E se isto já é uma desilusão, no fim de contas, porque, sei lá, e falar do Cristiano Ronaldo. Agora a desilusão a seguir vai aumentar mais, porque se eu tivesse um filme para escolher era A Festa de Babette. pois eu senti logo pela reação do Álvaro Não, mal, exato. mal a Não, mas Tânia e era A falou. Festa de Babette por tudo o que a Tânia disse, mas porque curiosamente ela quase que sintetiza a maior parte das coisas que nós estivemos a dizer aqui. Por exemplo, a maneira como o movimento das pessoas, o passar do tempo, o tempo cá fora, o tempo lá dentro, e depois aquela coisa extraordinária que é de uma
de uma cozinheira que aparece lá em casa, ela nem sabia que ela era cozinheira, ela foi porque pediu-se a proteção, porque ela fugia da repressão que se tinha exercido em França, sobre a Comuna de Paris, e portanto ela fugiu e foi para lá. E afinal de contas ela era a cozinheira de um grande restaurante em Paris, de um dos mais considerados restaurantes de Paris. Ela era a cozinheira-chefe. E sem que as velhotas lá da terra soubessem, nomeadamente as duas irmãs, que eram as donas da casa que a tinha recebido para guardarem, soubessem, ela deixou sempre, o único contacto que ela manteve em Paris foi com um amigo que lhe comprava todos os anos um bilhete da lotaria, e ela ganhou o bilhete da lotaria, ganhou a lotaria. E quando ela sabe que eles querem fazer o jantar para comemorar, o Tânia, ajuda-me a não dizer disparates, já. É tudo Ela acho que era voltado para para comemorar o conseguir. centenário do pastor, que já tinha morrido, mas que eles celebravam, e era a altura em que ele faria 100 anos, querem fazer o jantar. Ela pede autorização para ir a Paris e com o dinheiro todo que ela tinha ganho na loteria, que eram uns milhares de francos largos, ela compra tudo para servir uma refeição como as mais caras refeições que ela fazia no restaurante onde era cozinheira. E é extraordinário nós vermos como cada uma daquelas pessoas vai vencendo, não é, a repressão religiosa que sobre elas se exercia, não podia beber o vinho, não podia não podia comer todas aquelas coisas fantásticas que ela ia servindo, e como aquilo vai acontecendo progressivamente, e como este ato, que no fim de contas é um ato de amor, porque é de retribuição, é de gratidão, mas é um ato de amor em que ela entrega tudo por um momento. Mas é outra coisa que eu acho extraordinária também. É dos filmes que eu tenho visto que, que prestam uma mais profunda homenagem à arte. E a arte ali era a arte de cozinha. Mas Cozinhar. como arte, não era fazer comida. Aquilo era uma arte e aquela mulher entregou tudo o que tinha à sua arte e colocou essa arte ao serviço de um sentimento profundo de gratidão, que no fundo era a manutenção ali, o continuar ali e o encontrar o espaço também da partilha amorosa entre todos eles. É um filme extraordinário que ainda se pode ver, não sei se partilhas essa ideia comigo, ainda se pode ver. A certa altura é preciso ter alguma memória do tempo em que se viu originalmente, porque pode haver ali, do ponto de vista puramente formal, uma ou outra coisa que nos toca um pouco, mas vê-se perfeitamente. Agora, exige às pessoas novas, à gente nova que o for ver, Sim, exige um certo treino para dispor do tempo. do tempo. Uhum. Ele Sim. permanentemente nos está a pedir tempo para ver o que é que tudo aquilo vai dar e como é que tudo aquilo vai acabar. E já agora, para aqueles que pensam que nós somos uns piegas e que temos do amor uma visão muito, se calhar demasiado romântica para os tempos que correm, talvez fazer a contraposição, já que estamos a falar do cinema, e voltarem a ver a grande farra do Moretti, e se virem a grande farra, verem o que é exatamente a antítese disto tudo, o Sim. que é a negação do amor, feita curiosamente, o do Ferreri, não é do Moretti nada, é do Marco Ferreri, e ver aquilo que ele, ao fazer a Grande Bouffe, que foi assim que ele passou aí por toda a parte, que é um filme pesadíssimo. Passado uns anos ele escreve o I Love You, e é muito engraçado como no fim de contas o amor tem estas facetas todas, e o não amor e até o drama da violentação relativamente às questões amorosas não deixa de pertencer também a este domínio absolutamente fantástico que é o do amor, mais outra invenção humana que foi absolutamente fundamental e que nos deve continuar deixar-nos ligados a esta gente falível, a esta gente muito relativa, carregada de contradições, incapaz de se fixar numa definição absoluta do que é o bem, do que é o mal, e, portanto, uma grande complexidade que faz com que a vida seja uma coisa fantástica para se viver, mesmo para aqueles que, infelizmente, têm aí uma vida que não lhes permite ter-se conta e dar-se conta de que as coisas podem ser assim, nomeadamente os sem-abrigo. Aqui está talvez uma chave que eu deixava no ar para que assistam a este espetáculo quando ele for colocado em cena, Uhum. nos termos em que for, porque talvez por lá já apareça gente deste tipo. Talvez valha a pena voltarmos a conversar um bocadinho uns com os outros. Pela minha parte, foi um imenso prazer estar convosco
Só tenho pena que o meu desejo de jantar convosco não se possa concretizar agora, mas fica combinado para a próxima vez, logo que seja possível. Fica certamente combinado e foi ótima esta conversa. Eu é que agradeço completamente a vossa companhia aqui na minha cozinha. Esteve um bocadinho mais quente esta cozinha, bastante mais quente, assim como o meu coração. Agradeço-vos muito e espero realmente, ansiosamente, o momento de vos abraçar e de podermos jantar juntos. Então fica prometido, Álvaro. Ótimo. Ainda bem. Muito obrigado. Muito obrigado, Tânia. Muito obrigado, Álvaro. Muito obrigado a todos que estiveram aí connosco. Um bom apetite e até já. Bom apetite. Apetite também. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Agora que o viu, venha assistir em formato de vídeo. Da Comida e do Amor faz parte do menu do Takeaway das Comédias do Minho. Venha a comediasdominho.com e prove as nossas sugestões. Até já!